Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui é o seu irmão em Cristo, pastor Ricardson Souza. Estamos aqui para o nosso devocional do dia e quero já pedir você que está com a gente para deixar o seu like, deixe também aí um comentário, compartilhe também este devocional, esta palavra com mais pessoas. Lembrando que todos os dias nós temos o nosso devocional no horário das 7 horas. Quero deixar aqui a palavra de Deus para a sua meditação, que está no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 12, que diz: Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Eu quero meditar com os irmãos nesta palavra sob o tema prosperando na crise. Nós vemos aqui, amados irmãos, que neste primeiro capítulo do livro de Êxodo, o povo de Israel estava sofrendo com a opressão dos egípcios. A Bíblia nos explica, ainda no capítulo 1, que se levantou no Egito um rei que não conhecia a José. Um rei que não conhecia José e nem a todo o bem que José tinha feito. Mas veja, amados irmãos, que ainda que este rei não conhecesse de imediato a José, mas eu tenho certeza que a história de José e aquilo que ele fez pelo povo do Egito não deveria ter sido esquecida. Não deveria ter caído no esquecimento pelo fato de que José foi aquele a quem Deus utilizou para levar salvação aos hebreus. Logo, meus amados irmãos, José não foi qualquer pessoa, foi o salvador do Egito ali, o instrumento que Deus utilizou. Então nós vimos aqui já de início uma certa, digamos assim, diferença com a história de José e vemos também uma grande falta de gratidão por parte dos egípcios, porque alguns historiadores vão dizer que o rei atual agora não conhecia a história de José porque muito possivelmente ele fosse um conquistador, ou seja, alguém que conquistou o Egito e se tornou ali faraó. Mas os egípcios, meus irmãos, na sua grande maioria, não era para ter esquecido aquilo que José fez por eles, aquilo que José contribuiu, né, para com eles, ou como ele contribuiu para com eles. Porque a profecia era que dentro de 7 anos haveria fartura, mas depois haveria um tempo de pobreza, tempo de escassez, iria haver perecimento, mas não houve pelo fato de que Deus utilizou José para livrar os egípcios. Veja, queridos irmãos, que na nossa vida, fazendo aqui uma primeira aplicação, não é diferente. Na nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós vamos fazer o bem às pessoas, vamos ajudar as pessoas, vamos nos esforçar para ver as pessoas bem, vamos ser canais de Deus para muitas pessoas. E, em contrapartida, nós não iremos receber, muitas vezes, nenhum reconhecimento e nem muito menos gratidão. E o que fazer, então? Vamos deixar de fazer o bem? Jamais. Temos que continuar fazendo o bem, ainda que nos tratem com ingratidão, porque o que é importante é aquilo que fazemos diante de Deus. E a nossa recompensa e o nosso galardão não vem simplesmente do homem, mas vem das mãos de Deus. A Bíblia Sagrada fala ainda que a aflição do povo de Israel no Egito era real. Eles estavam ali debaixo de trabalho forçado, pesado, eles estavam sofrendo injustiça, perseguição e uma tentativa de aniquilação, pois a vontade do rei do Egito era de dominar ou de aniquilar o povo de Israel. Porque veja, meus amados irmãos, que eles tinham medo. Faraó tinha medo do povo de Israel, porque via o povo crescendo em número,
via Deus abençoando o povo de Israel. Então ele tenta de várias maneiras, de várias formas, tentar impedir o crescimento do povo hebreu. Mas quanto mais ele aumentava as cargas, quanto mais ele trabalhava para que o povo viesse diminuir, mais o povo crescia. Porque, meus irmãos, não adianta lutar contra o propósito de Deus. Tem pessoas que dizem, não, vou fazer de tudo para esse irmão não crescer. Vou fazer de tudo para esta irmã não prosperar. Mas se Deus está abençoando, se Deus está trabalhando na minha e na sua vida, não há quem consiga impedir o propósito, o objetivo, o operar de Deus. A Bíblia diz que Faraó manda ali as parteiras matar as crianças, mas elas, com temor de Deus, não fazem isso. Depois, Faraó manda que as mães lancem as crianças nos rios, para que as crianças ali viessem morrer. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que nem mesmo assim Faraó conseguia impedir o crescimento do povo de Deus. Veja que o efeito vai ser contrário, porque as ações de Faraó levou, com que um menino chamado Moisés fosse resgatado por uma das suas filhas e este viesse ser aquele que Deus usou para libertar o povo do cativeiro. E este nós sabemos que o seu nome era Moisés. Então veja que mesmo Faraó trabalhando para impedir o crescimento do povo, os planos de Faraó davam errado e também agora contribuía com o plano de Deus. Por quê, pastor? Porque ninguém pode barrar os planos de Deus. Ninguém pode impedir os projetos do Senhor. Creia nisso, irmão. Ninguém vai impedir aquilo que Deus tem com você na sua vida. Veja, quanto mais Faraó batia, mais o povo crescia. Quanto mais ele tentava parar o povo, mais as ações dele contribuía para que o povo fosse livre, para que o povo fosse liberto. Porque, como já disse, através de Moisés, o povo vai receber libertação ali da terra do Egito. Meu querido, está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, se você está sendo batido, estão batendo em você, não se preocupa, porque até mesmo esta perseguição está dentro, digamos, do propósito de Deus para a sua vida. Até mesmo esta luta faz parte do propósito de Deus. Por quê, pastor? Porque na luta, na perseguição, na aflição, em que Deus nos molda, que Deus nos prepara, é na perseguição, muitas das vezes no sofrimento, que Deus nos prepara para o seu projeto. Veja que o fogo é provado, aliás, o ouro é provado no fogo. E nós somos provados nas tribulações, nós somos provados nas lutas, nas perseguições. Mas quanto mais o ouro passa pelo fogo, mais ali ele é purificado e mais ele vai brilhar. Assim também é o crente. Quanto mais provado, mais aprovado ele vai ser e mais a glória de Deus vai resplandecer sobre a vida dele. Portanto, creia que o Senhor está contigo nesta crise, o Senhor está contigo neste problema, o Senhor está com você nesta luta e Ele está te preparando para um grande objetivo, para um grande propósito. Você vencerá para a glória de Deus. Resista mais um pouco, suporte mais um pouco a aflição, que a bênção de Deus está chegando e você prosperará para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu orar por você. Grande Deus, maravilhoso Pai, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, nos dê graça, nos dê força, nos dê vigor para suportarmos as aflições, as provações, as lutas,
as adversidades, as pelejas da vida. Que o Senhor venha, Senhor Deus da glória, nos preparar também para a sua vontade, para o teu propósito, para os teus objetivos em nosso viver, Senhor. Que o Senhor venha ser glorificado na minha vitória, na vitória dos meus irmãos e irmãs, ó Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Deixa aí um comentário, né? Fale o que você achou, tá certo, deste devocional, o quanto Deus falou contigo aí no chat, nos comentários também, tá certo? Compartilhe, deixe o seu like, o seu joinha, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal. Deus abençoe, fiquem todos debaixo da bênção, da graça e da paz de Cristo Jesus.